Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, hoje pela manhã está se discutindo muito, enfim, inserindo muito o lado do agricultor e eu não vou deixar para menos. Como eu sempre digo, foi falado muito na Festa da Uva. A Festa da Uva é um envolvimento de todas as etnias, todas as classes, enfim, todas as profissões. Mas sem o agricultor pode ter certeza, a não ser que vão sair pelo lado do shopping. Aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda. Quando se ouve que não teve vinho na premiação das uvas premiadas porque iria causar despesa, talvez esse motivo de domingo já seja o motivo. Se não se incentiva, não se ganha. Enquanto que eu tenho uma lista de cantineiros que gostariam de doar o vinho numa outra oportunidade, se fosse esse o caso. E essa situação do vinho, vereador Twigo, tem consequências graves futuras dos jovens na permanência do interior, quando a gente vê a todo momento que cada vez, mesmo nós aqui falando, tem menos jovens. E uma das consequências também, sem desmerecer as outras classes, é a reforma da Previdência. Enquanto entidades, enquanto sindicato, enquanto FETAG, e inclusive vou propor nos próximos dias aos colegas, vou fazer uma moção aqui que a FETAG estaria pedindo todas as câmaras municipais de todo o país, enquanto a FETAG está fazendo um baixo assinado, que as câmaras, uma moção de contrariedade quanto à mudança de critério de idade da mulher. A gente concorda, sim, contribuir. A gente sabia que, independente de qualquer governo, vai haver a reforma, e alguém tinha que pagar por isso. Enquanto o governo nós não concordamos nunca, vereadora Paula, vereadora Denise, vereadora Gladys, que a aposentadoria está dando prejuízo, um salário mínimo que o agricultor tanto peleia para se aposentar, e não explica o que faz com os 30% que já de cara do Drum que é retirado. Que quebra o país é altos salários. Quando se dá 9 mil de aumento para o ministro, mais 4 de auxílio moradia, isso não tem consequência no caixa do país. Um salário de um agricultor que tanto contribui, sem entrar no quesito alimentos, quebra o país, não cola. Então a gente defende sim, estou falando exclusivo da categoria dos agricultores. E ao lado mulher, a gente não concorda com isso. A gente sabe, sem adentrar adentro, vereadora Paula, o quanto contribui numa família uma mulher. A gente sabe, eu falo específico da mulher do agricultor. Mulher do agricultor levanta talvez mais cedo, vai dormir mais tarde, planejando o dia seguinte, o almoço, a janta, e ter que mais 5 anos. Mais 5 anos. Então a gente não concorda com isso. A FETAG está fazendo um baixo assinado e as entidades dos outros estados também. E vamos, enfim, inserir junto. E nós vamos, acredito, sair na frente. Estava falando com o Rudimar Menegoto. Eu vou propor aos colegas uma moção de contrariedade quanto ao quesito de mudança de critério exclusivo no lado da mulher. Porque se fosse olhar, o agricultor, ele teria que ganhar insalubridade, colegas. Quanto trabalhar embaixo da chuva, que eu sei que eu também trabalhei. Quanto a gente sabe que mudou agora, enfim, a camada de ozônio, o sol. Quantos agricultores que ainda não têm conhecimento de causa e têm câncer de pele, logo vai vir aqui um projeto meu que está tramitando aqui dentro de pessoas que não têm conhecimento e quando se dão por conta é tarde. A gente sabe que tem um projeto do Heitor Schuch que obriga o Estado a fornecer, enfim, para que se passe ali me surgiu agora o nome, o protetor solar. Mas quantas pessoas não têm conhecimento de causa e não usam, e quando vai vir o projeto, eu vou mostrar isso, é tarde. Então o agricultor deveria, além disso, ganhar insalubridade. Fora o risco que corre em fungicida, herbicidas, enfim, no manuseio na sua propriedade. Isso, o governo não vê isso. Aonde que um salário mínimo quebra o país? Sem olhar no contexto do quanto contribui no alimento, eu sempre digo.
Quem é que vive sem um alimento? Enquanto se fala aqui todo momento, fique no interior, permaneça no interior, qual é o incentivo? E o governo não está vendo isso. Desde aqui, ó, não reconhece, lá em cima mais ainda. Então a gente não concorda com isso. Os sindicatos estão mobilizados, a FETAG está mobilizada. E eu acredito que nós devemos fazer a nossa parte. Não estamos aqui desmerecendo as outras categorias. Vereador Renato, eu sei que defende muito bem a classe dos trabalhadores. Mas o que podemos oferecer para aqueles jovens? O Tuigo mostrou umas fotos agora de propriedades que, principalmente, a mulher está se inserindo muito mais em administrar a sua propriedade e ficar lá na sua propriedade. A vereadora Tatiane sabe muito bem do que seria estar numa propriedade uma mulher inserida, da dificuldade. Então, a gente vai sim propor isso. Nos próximos dias a gente vai largar na frente. E quis deixar aqui esse relato que está correndo, vou repetir novamente, em todo o país esse baixo-assinado contra esse quesito. E um outro quesito que a gente é contra também, num caso específico que nem eu estava falando lá nos pavilhões com uma vereadora de Nova Roma do Sul. Na propriedade dela colhia 250 mil quilos de uvas. Colheu 4 com intempéries. E num ano que acontece em várias propriedades, quando o município decretar a calamidade pública, que seja levado em consideração aquele ano como contribuído. Como é que vai contribuir? Tirar nota de uma produção que não existe, que a intempérie levou tudo. Então, os dois quesitos que a FETAG e o sindicato estão contra, é esse, da mudança de idade da mulher igualando ao homem de 55 para 60, é um reconhecimento, principalmente, de novo, quando a gente vê que a mulher está se inserindo cada vez mais na propriedade, tomando a frente. E quanto a esse quesito, a gente não é contra contribuir, porém, naquele ano que acontece uma situação como ali em Nova Roma e teve aqui em Caxias, mas menos, que o município decretado a calamidade pública, que seja considerado não obrigatório contribuir. Então são esses dois quesitos. Então o vereador Tuigo pediu a parte. Muito obrigado, vereador Ues. Esse assunto da reforma da Previdência, ele precisa estar na ordem do dia. Que bom que a Casa já tem, né, uma frente parlamentar que foi aprovada e vai tratar disso. O que nós mais lastimamos, vereador Velocino, é justamente a supressão, a falta de debate que teve isso no governo federal. Né? Não ouviram as demandas, os anseios, enfim, as realidades de todos os setores. Esta reforma que está no Congresso, ela chegou assim de forma ríspida, de forma unilateral, e ela é cruel com as mulheres, com os mais pobres, com o trabalhador rural, com os idosos, aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. Então, nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos alertar a nossa sociedade que ela não é boa em muitos aspectos. Eu entendo, também não quero tapar o sol com a peneira, que a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou, mas qualquer reforma, ela precisa ser lenta, gradual, ir se aperfeiçoando, né? Cuidar das questões da fraude, da sonegação, dos devedores, enfim, ter uma fiscalização eficiente, porque ela, do jeito que ela está, vereador Ues, ela atende única e tão somente ao sistema no mercado financeiro, as grandes corporações bancárias que querem vender planos de previdência privado. Eu tenho lido a proposta que está no Congresso ali e o regime de capitalização estipula isso. Então nós precisamos estar atentos. Que bom que temos pessoas da linha de Vossa Excelência que conhecem a realidade do campo, conhecem a realidade do nosso agricultor, para nós, com certeza, através das representações políticas que temos no Congresso Nacional, tentar barrar nesse aspecto. Cumprimentos e conte com esse vereador. Vereador Tuigo, quando o governo assim mostra que aumentou a expectativa de vida, o percentual deve ser 15% que aumentou. E os outros 85%, simplesmente quando se aposenta está com o pé na cova. Então ele olha o quesito de 15%. Ele não olha, por exemplo, um quesito de um aposentado com um salário mínimo, que quando vai pagar um plano de saúde já morre tudo ali. E se não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, aonde que vai? Na fila do SUS, de novo, ali mendigar. Então, além de ter contribuído uma história de vida de 50, 60, ou talvez 70 anos para contribuir com o país na produção de alimentos, quando necessita de um cuidado de um médico, tem que cair numa fila e muitas vezes quando o atendimento vem é tarde. Ele não entra nesse quesito.
Então nós vamos largar na frente nos próximos dias. Então estou, logo ainda nos primeiros dias, estou pedindo o apoio dos colegas, está apontando aqui na Câmara uma moção de contrariedade contra a mudança de critério de idade das mulheres. Era isso, senhor presidente.